Olá, pessoal! Bom, então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, que vai tratar um pouco sobre lendas brasileiras, tá? É um assunto também muito legal e eu acho que é um momento da gente aproveitar para conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre as nossas histórias, porque a gente acaba conhecendo muitas histórias de outros países e acaba não conhecendo a história do nosso próprio país, que também tem uma riqueza muito grande. Principalmente quando a gente olha a cultura indígena, que é tão diversa, né? Porque existem tantos povos indígenas no nosso país que a gente não tem nem condições, assim, de acompanhar tanta diversidade que é a cultura deles, certo? Então, nesse capítulo, tem algumas lendas que são interessantes da gente abordar, tá? Eu vou ler aqui a introdução rapidamente para vocês, que vai falar sobre a lenda do Negrinho do Pastoreio, e depois eu vou ler mais outras duas lendas curtinhas que são indígenas. Essa aqui já não é indígena, tá? Essa aqui vai abordar sobre um personagem negro que era um escravo, que era tristemente castigado, assim, no seu dia a dia. Você deve conhecer vários mitos gregos e muitos contos de fadas europeus. O que é ótimo, parabéns! Mas e as lendas brasileiras? Belíssimas! Lendas indígenas como a da Iara e da Vitória Régia, e lendas populares. Você já ouviu falar muito da lenda da mula sem cabeça? Nem sempre são muito conhecidas. Vamos falar sobre uma, só para abrir o assunto. A lenda do Negrinho do Pastoreio, muito famosa, principalmente pelo Rio Grande do Sul, era muito contada na segunda metade do século XIX por aqueles que lutavam contra a escravidão. Pois a lenda mostra os maus tratos a que eram submetidos os negros. Como em muitas outras lendas, nessa também há muitas versões, mas o enredo básico é o seguinte. Um menino negro órfão, conhecido apenas como Negrinho, escravo de um estancieiro muito mau, foi cruelmente castigado por ter dormido no seu trabalho de pastoreio. O estancieiro deu-lhe uma surra e o jogou sobre um imenso formigueiro para que as formigas o devorassem. A lenda, como se vê, tem passagens fortes, como em muitos contos de fadas europeus. Ficou ali presenciando o espetáculo até que as formigas cobrissem todo o seu corpo. Então, aqui a gente já vê a crueldade que era, né, o tratamento com os povos africanos que vinham aqui no Brasil à força, né? Foi embora, voltando 3 dias depois ao local. Lá estava o Negrinho em pé, com a pele intacta, com a Virgem Maria ao seu lado, indicando que ele estava agora no céu. Depois disso, contavam que várias vezes via-se um Negrinho à noite num cavalo, baio tocando gado. Certo? Então aqui essa é uma lenda interessante, né, que nós temos, que a gente pode reparar que apesar dos elementos fantásticos e maravilhosos, né, como o surgimento da Virgem Maria, o aparecimento do Negrinho do Pastoreio, e mesmo depois de morto, certo, montado num cavalo, isso são elementos fantásticos, né, porque a gente sabe que eles não estão de acordo com as leis da natureza, assim, da forma como a gente compreende cientificamente, certo? Mas a gente pode também observar como que eram certos comportamentos brasileiros. Então as lendas também vão falar sobre um pouco. Agora as próximas lendas que nós vamos ler são lendas indígenas, tá? A primeira é da Vitória Régia e a segunda é a lenda da Cobra Norato. Na verdade, a Cobra Norato é um livro escrito pelo Raul Bopp, tá? Que tá falando aqui. Peço depois para vocês lerem, se tiverem mais curiosidade. Que ele, na verdade, não é um índio, tá? Mas ele é um autor brasileiro que bebia muito do conhecimento indígena. E aí ele criou a história do Cobra Norato. Vamos lá. Lenda da Vitória Régia. Há muitos anos, em uma tribo indígena, contava-se que a lua, Jaci para os índios, era uma deusa, que ao despontar à noite beijava e enchia de luz os rostos das mais belas virgens índias da aldeia, as Cunhatãs moças. Sempre que ela se escondia atrás das montanhas, levava para si as moças de sua preferência e as transformava em estrelas no firmamento. Uma linda jovem da tribo, a guerreira Nayá,
vivia sonhando com esse encontro e mal podia esperar pelo grande dia em que seria chamada por Jaci. Jaci é a lua, tá? A deusa lua para os indígenas. Os anciãos da tribo alertavam Nayá. Depois de seu encontro com a sedutora deusa, as moças perdiam o seu sangue, a sua carne, tornando-se luz. Viravam as estrelas no céu, ou seja, as moças morriam e a lua transformava em estrelas. Mas quem a impediria? Nayá queria porque queria ser levada pela lua. A noite cavalgava pelas montanhas atrás dela sem nunca alcançá-la. Todas as noites eram assim, e a jovem índia definhava, sonhando com o encontro sem desistir. Não comia nem bebia nada. Tão obcecada ficou que não havia pajé que lhe desse jeito. Então ela ficou obcecada pela lua, por esse acontecimento que ela tanto queria, certo? Um dia, tendo parado para descansar à beira de um lago, viu em sua superfície a imagem da deusa amada, a lua, refletida em suas águas. Então ela olhou no lago e viu a lua refletida no lago. Cega pelo seu sonho, lançou-se ao fundo e se afogou. A lua compadecida quis recompensar o sacrifício da bela jovem índia e resolveu transformá-la em uma estrela diferente de todas aquelas que brilham no céu. Transformou-a então numa estrela das águas, única e perfeita, que é a planta Vitória Régia. Assim nasceu uma linda planta cujas flores perfumadas e brancas só abrem à noite ao nascer do sol, e ao nascer do sol ficam rosadas. Percebam que aqui, na verdade, é a lenda, né, do surgimento da Vitória Régia. Isso nos faz lembrar um pouco os mitos, né? Porque os mitos também contam sobre o surgimento das coisas. Eles tentam buscar explicações para como as coisas fugiram. E essas explicações não são científicas, são explicações literárias, certo? São histórias. Vamos ver agora a lenda do Cobra Norato. Cobra Norato é um livro muito legal do Hal Bopp. Se alguém tiver interesse de comprar, é divertido também de ler. Uma das lendas mais conhecidas no extremo norte brasileiro, Amazonas e Pará. Uma mulher indígena tomava banho no Paraná do Cachoeiri, entre o rio Amazonas e o rio Trombetas, município de Óbidos, Pará, quando foi engravidada pela cobra grande. Então, era uma cobra do mar, né? Aliás, do mar não, do rio. Desculpa. Nasceram um menino e uma menina, os quais a mãe, a conselho do pajé, atirou ao rio, onde se criaram, transformados em cobras d'água. Então, a mulher engravidou do cobra grande e ficou grávida de gêmeos. Depois, quando eles nasceram, um menino e uma menina, o pajé mandou eles serem atirados ao rio e eles se transformaram em cobras d'água também. O menino, Honorato, Norato, e a menina Maria Caninana andavam sempre juntos. Norato era bom e Maria era má, virando embarcações, matando náufragos, perseguindo animais. Norato foi obrigado a matar a irmã para viver sossegado. À noite, a cobra Norato desencantava-se, tornando-se um rapaz alto e bonito, indo dançar nas festas próximas ao rio. Na margem ficava o couro da cobra, imenso e aterrorizador, mas inofensivo. Se alguém derramasse um pouco de leite na boca da cobra imóvel e desse uma cutilada na cabeça, da qual marejasse sangue, acabar-se-ia a penitência e Norato voltaria voltaria a ser um rapaz. Ninguém tinha coragem, mas um soldado em Cametá, no Rio Tocantins, cumpriu as exigências e Honorato desencantou-se. Certo? Então, por hoje é só. Esse é um capítulo que é mais leitura, pra gente conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre as histórias que nos cercam e reconhecer que, assim como os mitos gregos, os mitos iorubás, a gente também tem lendas que são muito ricas, que são muito interessantes e que também tratam de temas do maravilhoso, né, do fantástico. E com certeza elas vão nos entreter durante a leitura. Então, obrigada!